Um homem que trabalha em um estaleiro lá nos Estados Unidos relatou estar vivenciando experiências sobrenaturais no local de trabalho. E tudo começou depois que uma funcionária sofreu um acidente e faleceu no ambiente de trabalho. O homem trabalha à noite e sozinho e registrou algumas evidências sobrenaturais para provar que realmente algo paranormal está acontecendo no estaleiro. Primeiro, ele gravou uma porta de um compartimento se abrindo sozinha. Depois ele viu pelo monitor da câmera de segurança uma presença translúcida andando pelo local. What the f***? No, I ain't seen this. Oh my God! What the fuck? Y'all, this is out. It happened right in here. That is fucking crazy. Y'all see that on camera? Rewind the camera back. That's crazy. I gotta be in here one day when it's dark so I can catch that. Wow. It's insane, y'all. Funcionários daquele estaleiro acreditam que o local é assombrado, e essas evidências parecem comprovar isso. Uma jovem norte-americana que estava de recuperação em casa após sofrer um acidente compartilhou um vídeo feito por sua câmera de segurança onde aparece algo assustador. Ela estava deitada no sofá da sala quando de repente se assustou com os seus cães passando correndo. No momento ela não percebeu nada de anormal, porém ficou com a pulga atrás da orelha, tentando entender o que tinha assustado os cães. E quando ela olhou na filmagem da câmera de segurança, viu isso. Um vulto humanoide passa e entra dentro da parede. Perceba que chega até balançar os quadros. E depois aquela coisa sai da parede e vai embora. Essa filmagem assustou muita gente e viralizou na internet, contando com milhões de visualizações. E aí, o que será isso que foi flagrado pela câmera de segurança? Uma jovem norte-americana disse que em 2012 estava ela, a irmã mais velha e o cunhado sozinhos em casa, quando ela resolveu registrar uma foto da irmã e o namorado, e essa foto foi tirada. Ela fala que só tinha os três em casa naquela noite, porém atrás ali do sofá, onde está o casal, apareceu um vulto, algo que lembra ser uma silhueta de uma pessoa, porém não era, pois a olho nu nada foi visto. Isso só apareceu na foto. A jovem relata que uma tia dela que morava na mesma casa faleceu em 1992 e eles sempre sentiram a presença dela naquela casa. E por isso seus familiares acreditam que era o espírito dela que apareceu nessa fotografia. Essa evidência que eu irei mostrar agora é incrível. Uma prova da continuação da vida após a morte. Um homem norte-americano disse que sua falecida avó apareceu em uma foto do primo dele. Ele disse que esse seu primo era o neto favorito da avó. E durante o casamento deste primo, que a avó tanto gostava, esta foto foi tirada. E nela aparece ali atrás do homem, claramente a imagem de uma idosa translúcida. E ele garante, era a avó deles, que já era falecida há alguns anos. Como eu disse, é um registro incrível, que demonstra que os laços familiares atravessam dimensões e ultrapassam as barreiras entre a vida e a morte.
Um homem postou em um grupo paranormal do qual eu sigo uma foto que, se for mesmo autêntica, é um dos melhores flagras de um espírito já registrado. Ele diz que alugou uma cabana para passar o final de semana e próximo tinha um cemitério. Um dia então, ele resolveu visitar aquele cemitério e lá ele registrou esta fotografia. E a foto já fala por si própria. Veja essa aparição translúcida. É claramente uma figura humana, porém fantasmagórica. É um registro incrível e, se for mesmo autêntico, é uma evidência muito clara da vida após a morte. Ele completou dizendo que não tinha ninguém no cemitério, só estava ele. E essa aparição que surgiu na foto, ele não faz ideia de quem seja. Não parece com ninguém que ele já conheceu. E assim, é um cemitério, e ali tem milhares de pessoas já falecidas, e isso nos induz a pensar que era de fato o espírito de alguém que ali foi sepultado. Uma profissional da saúde que trabalha em um hospital lá em Monterrey, no México, relatou que tirou uma foto no espelho de um banheiro lá do hospital, e na foto apareceu algo que ela acredita ser um espírito. Lá atrás, no escuro, é possível ver uma presença esfumaçada, que parece ser um rosto humano. É um rosto bem visível, com olhos, nariz e boca. Seria isso de fato um fantasma? Ou se trata de pareidolia? No que você acredita? Uma jovem relata que a sobrinha dela estava em uma festa de aniversário de uma amiga, e lá uma foto foi registrada dela junto com as outras moças. Porém, depois, ao olharem a foto, elas ficaram assustadas, pois veja isso que apareceu atrás delas. Elas não fazem ideia do que era essa coisa. Não se parece com ninguém que ali estava, e todos ficaram muito assustados. Uma jovem norte-americana relata que na sua família existe uma foto antiga de seus bisavós que flagrou uma suposta presença sobrenatural. A foto foi registrada logo após a Segunda Guerra, e nela mostra o seu bisavô que tinha voltado da guerra e sua bisavó. E acima do ombro do bisavô existe um braço e uma mão tentando o tocar. E a foto, na época que foi registrada, causou calafrios na família inteira e é guardada até hoje como uma prova do dia que um braço misterioso apareceu na foto de seus bisavós. Ela diz que seus bisavós relatavam que na época não tinha ninguém atrás deles e era impossível alguém estar pendurado na árvore daquele jeito. E até hoje essa fotografia é um grande mistério. Afinal, o que significa essa aparição desse braço? Este caso foi compartilhado na internet por um jovem norte-americano. Ele disse que estava sozinho em seu quarto. Já era quase meia-noite quando de repente algo no mínimo estranho aconteceu. O jovem filma a porta do quarto, pois nota que a mesma está se mexendo sozinha. Ele ainda afirma que pouco antes da gravação acabar, é possível escutar barulhos de passos que parecem ser de criança. O jovem acredita que o que está ali é um espírito de uma criança, pois nas palavras dele, aquilo parece brincar com ele, não assustar. Em uma outra noite, a suposta manifestação voltou a acontecer, e ele filmou. Porém, desta vez, a porta do outro quarto também se abre. Outra noite,
o rapaz escuta barulhos vindo de outra parte da casa e decide ir investigar. E quando ele chega na cozinha, isso acontece. Ele escuta batidas em outro cômodo. O rapaz diz que isso já vem acontecendo há bastante tempo, e mesmo que a suposta entidade não se mostre agressiva, ele fica com medo, pois não sabe suas reais intenções. Ele postou esses vídeos em suas redes sociais, e tem quem diz enxergar uma figura fantasmagórica lá no outro quarto, quando a porta se abriu. E aí, você consegue ver alguma coisa? Acredita que essas portas estão abrindo por ação espiritual? E o que moveu aquela cadeira? Um morador ficou espantado depois que olhou na câmera de segurança para saber o porquê os cães da vizinhança latiam, e ele viu isso. Já era mais de 1h da madrugada e na câmera apareceu esse vulto, essa sombra passando pela rua. O que assusta ainda mais o morador é que essa coisa já foi vista antes em vários lugares aleatórios ali da cidade. E sempre que isso aparece, alguém da rua onde ela passa vai de arrasta. Ou seja, a aparição dessa entidade significa maus presságios. Uma mãe norte-americana relatou que o filho dela anda meio assustado, com medo, não quer mais dormir sozinho. O garoto andava reclamando com ela que coisas estranhas estavam acontecendo na casa. Ele estava enxergando vultos, objetos estavam se movendo na frente dele. Um dia então, o garoto estava tranquilo na sala, porém se assustou com algo e correu para a porta do quarto da mãe e começou a bater desesperado, dizendo que um elfo de enfeite tinha se movido perto dele. A mulher então acudiu o filho e logo depois foi olhar na câmera de segurança. E não é que o elfo de enfeite se mexeu mesmo? Ela não acreditou no que estava vendo, ficou confusa e assustada. Afinal, como pode um objeto inanimado se mover desse jeito? O que fez aquele enfeite se mover? Será que se trata de manifestação espiritual ou tem outra explicação? Uma mulher lá dos Estados Unidos estava dentro do seu carro estacionado, quando percebeu uma situação pra lá de estranha. Oh, I found a glitched person. Just wait. They look like they're running, right? They're not. They're staying in place. They've been there for like 2 minutes. What? Ela viu uma pessoa correndo, porém sem sair do lugar. Muitos vão pensar se é apenas ilusão de ótica, mas ela relatou que isso durou mais de 2 minutos. Ou seja, ou aquela pessoa estava se exercitando mesmo, simulando uma corrida sem sair do lugar, ou deu bug aí. Ou na cabeça daquele que estava correndo, ou na realidade, falha na Matrix.
Agora veja essa filmagem. Ela foi feita por uma câmera de segurança em uma casa que parece ser lá nas Filipinas. Tem ali duas crianças assistindo TV, mas veja o que aconteceu. Astagfirullahaladzim. Ayah, demi Allah, kayak ada yang nyeret Jena. Demi Allah, demi Allah. Demi Allah, kayak ada yang nyeret Jena. Bener-bener astagfirullahaladzim. Nggak jangan jelas. Nih, di depan. Jangan makin dalam nih. Demi Allah, kayak ada yang nyeret, sumpah demi Allah. Bukan dia pergi. Abang Asli. Siapa ini? Kita enggak? A garotinha estava ali normalmente, mas de repente começa a se arrastar para debaixo de um sofá, como se algo invisível a puxasse. E ela parece ter ficado presa, sendo segurada por alguma força sobrenatural. Tanto é que a avó tentou puxá-la, mas não teve forças. É no mínimo uma situação estranha. Será que algo sobrenatural aconteceu aí? Ou foi apenas encenação da garotinha? Analisa aí a filmagem e me conta o que você pensa sobre isso. Uma jovem norte-americana compartilhou um caso em suas redes sociais que deixou muita gente assustada. Ela disse que seu tio mora em um lar para idosos e quando ela foi visitá-lo, fez amizade com um dos cuidadores. E ele falou para ela que estava com medo de trabalhar ali, pois coisas estranhas estavam acontecendo. Esse funcionário do asilo mostrou para ela um vídeo que ele gravou durante o turno da noite. E veja o que ele presenciou. A jovem ficou assustada e mostrou a filmagem para os seus familiares, que também ficaram horrorizados. Tanto os familiares quanto os amigos dela acreditam que de fato aquilo era uma manifestação espiritual. E como se trata de um asilo onde muitos idosos moram até morrer, alguns comentaram que pode ser o espírito de um ex-morador que ali faleceu. Um caso bizarro aconteceu lá na Tailândia em 2010. Na época virou até matéria em um programa de TV. Uma mulher disse que um dia estava sozinha em casa com a filha. Ela então, testando um novo celular, registrou uma foto da garota. Porém, na fotografia não apareceu só a menina, apareceu algo assustador do lado dela. Ao lado da criança estava uma figura alta e escura. Era como se fosse um vulto, um borrão. As pessoas ali do vilarejo onde essa foto foi tirada, quando viram essa fotografia, associaram a aparição como sendo o espírito de uma mulher que tinha falecido na vila há 20 anos atrás. Ela foi agredida até o final, e por isso eles creem que o espírito dela não está em paz, continua ali em busca de justiça. A família, então, chamou um monge para meditar e se conectar com aquela entidade. E o monge disse que ali naquela vila, antigamente era um cemitério, e que aquele espírito seria mesmo de uma jovem que faleceu em decorrência de agressões que ela sofreu de um grupo de homens. Porém, a família pesquisou na delegacia local
e não há registros desse crime. E fica a dúvida no ar. O que seria isso que apareceu ao lado da menina? Será mesmo um espírito? Uma entidade espiritual? Uma jovem norte-americana de 13 anos afirmou que estava em seu quarto assistindo TV quando cochilou e teve uma paralisia do sono. Ela então acordou apavorada e resolveu registrar uma foto. E eis que isso apareceu na fotografia. É uma aparição bem sutil, mas se prestarmos bem a atenção, é possível ver uma sombra com silhueta de um homem de chapéu. E muita gente relata já ter visto esse tipo de entidade. É uma sombra com silhueta de um homem, conhecida como o Homem de Chapéu. E aí, será que ela conseguiu registrar uma foto daquilo que antes era só lenda? E aí, meus amados, gostaram dos casos de hoje? Gosta do canal? Então curta, comenta e compartilha. Obrigado a todos e até os próximos vídeos, se Deus quiser.